Senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande alegria que estamos abrindo o Quintou Podcast e hoje com uma satisfação imensa, uma alegria imensa de estar aqui com vocês para um episódio muito especial. É especial porque as pessoas que compõem esta mesa são maravilhosas e possuem uma bagagem incrível, e eu já agradeço desde já a todos os nossos telespectadores que estão aí nos brindando com a sua audiência, e eu tenho certeza de que você vai sair daqui nessa noite muito abençoado, porque a pessoa que é convidada hoje é uma pessoa que emana muita luz, é uma pessoa que brilha. E eu quero, antes de apresentar o nosso convidado da noite, eu quero dar aqui as boas-vindas ao meu parceiro aqui de apresentação, ao Alex Kaiser. Seja mais que bem-vindo, Kaiser. É isso aí, meu querido Amaral. E aí, vocês aí de casa já entraram na vibe, na energia dessa noite? O nosso muito obrigado, como o Felipe comentou aqui. Eu vos apresentando Alex Rosa Kaiser, nas presenças hoje aqui de duas figuras grandiosíssimas, né? O nosso convidado e o meu querido Amaral. E você que está aí de casa, já compartilhou o link da live com algum amigo, algum familiar? Se você ainda não fez isso, não perca tempo. Nesse momento, você deve estar compartilhando o link da live para trazer, claro, mais famílias aqui para um bate-papo incrível. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, aqui no YouTube, eu te faço convite nesse momento para se inscrever. Até para que você consiga também comentar, deixar as suas perguntas, né? Passar aqui o seu comentário. É necessário que você seja inscrito. Se você estiver no Instagram, nos assistindo por lá, corre aqui para o YouTube, que aqui a qualidade é diferenciada. E como você mesmo disse, Amaral, hoje nós estamos numa presença de uma pessoa de altíssima energia e de uma bênção gigantesca. Nós já sabemos que, de antemão, né, as nossas caixinhas de perguntas durante a semana bombaram demais, né, Amaral? Demais. O pessoal tava muito empolgado com o nosso convidado. Demais da conta, hein? Comentando assiduamente, com muita alegria, falando dos jargões do nosso convidado, inclusive, falando da pessoa, quão brilhante é. Exato. E nós ficamos honrados por isso, meu amigo Alex. É isso aí. Como nós já dissemos, em breve nós estaremos trazendo aqui, então, a presença dele para um bate-papo incrível. Mas antes, de forma rápida, nós queremos apresentar um dos nossos parceiros que apoiam o Quintou Podcast, e sem eles não seria possível nós estarmos no dia de hoje reunidos aqui. Eu estou falando da Sicredi, parceira apoiadora do Quintou Podcast. Você tem conta na Sicredi, Amaral? Eu tenho conta, eu aprovo e eu recomendo. Você que não abriu a sua conta ainda na Sicredi, é o momento exato de você abrir. É físico, é digital, é Sicredi. Inclusive, tem uma unidade aqui na Central, no bairro Central de São Bento do Sul, e também no bairro Oxford, um posto de atendimento. Então você pode e deve abrir uma conta na Sicredi. Sem sombra de dúvidas. E o outro parceiro que apoia aqui todas as quintas-feiras, né, do Quintou Podcast, é também aqui o Na Cozinha. Inclusive estão com um cafezão, um cappuccino. Isso aí é um café, Amaral? É um café especialíssimo. Especialíssimo, hein? E quente, saboroso, bom demais da conta. Um abraço aqui ao Na Cozinha, parceiro apoiador também do Quintou Podcast. Inclusive, fica ligado que nesse sábado vai ter uma postagem de um vídeo com Na Cozinha. E se você ficar ligado nos stories, estiver acompanhando os stories, você pode inclusive ganhar um cafezão no Na Cozinha. Então já sabe, né? Precisa ficar ligado nos stories aqui do Quintou. E sem mais delongas, ô Amaral, quem está presente conosco nessa rodada de um bate-papo extraordinário? Nós temos aí uma alegria imensa, como já disse desde o início. É um prazer inenarrável. Aqui palavras me faltam neste momento, mas com grande alegria, com grande satisfação que eu anuncio o Padre Toller nos estúdios Quintou. Seja muito bem-vindo, Padre. É uma honra aqui estar com o senhor aqui nesta noite. Obrigado. Eu já estou quase dizendo Senhor da Glória aqui. Estamos, meu Deus, o que é isso? Boa noite para vocês, né? Boa noite. Alex, Amaral, ele te chamou de Kaiser, né? Cumprimento também todos que estão aqui. Gente, o espaço deles aqui é incrível, maravilhoso. Olha, Obrigado. Nós estamos sonhando isso aqui na nossa paróquia. Olha, já vamos copiar o modelo de vocês aqui hoje. Fenomenal. É isso aí. E cumprimento também você que nos acompanha aí, que está seguindo nesse momento e acompanhando a gente nessa conversa que nós vamos ter aqui nessa noite. E que seja tudo para a honra e glória de Deus. E que a gente possa também, nesse momento,
a partir da nossa presença aqui, também permitir que a força poderosa do Espírito de Deus acalme os corações que precisam ser acalmados, traga revitalização e energia para as pessoas que precisam disso. Amém. Amém? Já começamos com... Lá em cima, cara. Você que tava nervoso já começou a ficar... Não, o padre já me trouxe aqui, ó, já me deixou um pouco mais tranquilo, mais aliviado. Eu vi, ele não destapou nem o café ainda. Padre, ele tá... Energia. Não, maravilha. Essa energia é muito gostosa, né, Amaral? Muito energia bom. Contagia. Nos primeiros minutos a gente já se sente contagiado e abraçado, né? E o padre citou, inclusive, né, um projeto aí da igreja. O Quintou tá com portas abertas para a igreja, sempre, com o que precisar. Vamos aprender com vocês aí, ó. Buscar parceria, cara. Amém. Estamos juntos. E o pessoal de casa já tá mandando abraço. Já vamos iniciar aqui, né? Sim, elevando ao máximo a nossa audiência. Honrando você que nos assiste, né, Amaral? Olha a quantidade de comentário. Força Jovem, boa noite. Força Jovem, tem história que você tem fala. Jovem, tem. Olha aí, hein? Força Jovem. É uma característica aí marcante. Isso é uma das... Eu vi que destacou aqui, Força Jovem. Olha legal. Boa noite. Conselho na área. Olha aí, ó. Deixem curtida. Boa noite. Isso aí, galerinha. Obrigado. Senhor da glória, galera aqui. Não pode faltar, né? Boa noite, nosso querido Paulo Luciano. É isso aí, ó. Roseli Lopes, Tami, Bepler, Daniela Garcia, Josiane, JL Distribuidora, Jussara. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Ao longo aqui do nosso episódio, a gente vai abrindo espaço aí também, né, para falar sobre vocês que estão conosco e, é claro, já vão deixando as suas perguntas. Ô, Amaral, mas o tempo urge é escasso porque a gente tem um limite de tempo aqui que a gente não pode também passar demais e são tantas coisas. Não, e o padre é solicitado, tem agenda muito solista e a gente agradece muito por ter vindo aqui ao Quintou e disponibilizado o seu tempo, inclusive para estar conosco. É muito bom. Ótimo. Mas vamos lá, o padre quer comentar algo sobre? Primeiro eu vou falar pro pessoal que eles fizeram uma postagem comigo aí, colocaram eu do lado de um bugio, assim, porque esses dias acabou o meu gel, não consegui passar gel no cabelo e eles falaram, usa gel, padre, ó, tá certinho, não tem nada, agora vocês não vão poder zoar comigo. Eu fui lá no Andy e disse, Andy, dá um jeito nisso aqui pra tá bem legal nessa noite com vocês aqui. E o pior é que eu vi essa postagem. Não, pessoal... colocaram bugio, nada contra, porque eu adoro animais, né? Mas colocaram do lado, assim, não é que a cor do cabelo é igual, gente. Pessoal de Bateias, um abraço pra vocês aí. Mas que bom a recepção dessa energia, né? Sim. É bom que o pessoal sente-se abraçado, tem essa liberdade pela brincadeira, né? E é gostoso saber que existe esse caminho mais curto, pra não ser assim, né? Totalmente distinto. E é uma coisa que ajuda, né? Por exemplo, aqui na nossa igreja, uma das grandes dificuldades que eu senti aqui no começo, a dificuldade das pessoas, por exemplo, sentarem nos degraus, né? Ali quando nós começamos com a novena, que teve muita gente, não tinha espaço para sentar e todo mundo muito empilhado, eu dizia, pô, gente, vem sentar aqui no degrau da igreja, fica à vontade, a luz está até apagada, pode vir, ninguém, né? Sabe, essa coisa de você estar num ambiente completamente tranquilo e sereno, né? É uma casa de oração e se você não tem um lugar no banco, você pode sentar no chão também, né? O importante é que você faça essa experiência de sentir a presença dele, né? Indiferente se o outro está olhando ou não está olhando, porque é um lugar também de experimentar a força e a vitalidade do espírito e daí, indiferente de onde você estiver, né? Então, acho que essa coisa de ser mais leve, de estar mais à vontade num templo, né? Tem o formalismo e nós temos, assim, momentos profundos de silêncio, de respeito, que eu sou muito, assim, acho que tem momentos de profunda introspecção, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer essa experiência de sentir-se bem no lugar, né? Para que você vá recolhendo, né? Para dentro de você tudo aquilo que você pode para depois, quando você vai para a planície, você conseguir viver com inteireza tudo aquilo que você buscou quando você subiu a montanha, né? E teve alguém nesse momento que o senhor indagou, que estava à disposição, que ousou, que fez essa ação de ir ao degrau, ou enfim, é normal, acontece... Bem, as crianças são as primeiras.
As crianças são as primeiras. Mas hoje o pessoal tem muita tranquilidade e liberdade em relação a isso. Mesmo para trazer o banquinho, né, quando nós temos os momentos maiores e, né, as novenas grandes, o pessoal vem com o seu banquinho. É uma coisa muito curiosa, né? O pessoal, eu vejo eles passando lá na frente do portão com o banquinho. Onde encontra um lugar, a pessoa senta, né? Uma cadeira de praia é meio grande, né? Porque às vezes o pessoal estica lá uma cadeira de praia, Senhor da glória, que negócio é esse? Mas, assim, o importante é que a gente se sinta à vontade, né? Que desmistifique um pouco, assim, né? Porque é claro que esse é um espaço onde a gente acompanha e atualiza o sacrifício de Cristo, mas também ele escolheu um banquete para festejar. E a celebração é um banquete, né? Onde você se nutre, se alimenta e se anima, né? E no caso do Alex, será que uma cadeira de praia seria suficiente? Ou Não sei, eu tomei em dúvida. Eu não sei se... Ai, começou cedo. Ela bem grandinha. Agora eu senti que ele se soltou. Ele começou com a piadinha dele. Eu levo uma banqueta pra mim. Eu levo uma banquetinha daqui. Não, tá bem. O que importa é ir. Ei, mas... O que importa é ir. É isso, falou Mas já bem. aconteceu. Resumiu tudo. Mas já aconteceu de levar cadeira de praia? Sim, já aconteceu, já aconteceu. Não, mas não querer... Deitar e ficar Deitar? bem. Mas eu que tenho que fazer um esforço daí pra pessoa não dormir, né? Não, não, né? Então tem tudo isso, né? Muito bom, muito bom, amigo Alex. Mas pra mim, confesso que é nova essa de levar uma cadeirinha num... Não, mas a gente até diz pro pessoal leva porque facilita. Incentiva, né? Pra ninguém ficar de fora. Pra ninguém ficar de fora. Quer dizer, o pessoal tem ficado de fora, mas a gente tem colocado o banco fora. Na igreja, é verdade. Caramba, Que cara. bom. Audiência. Isso é um problema bom. É um problema Entre aspas, bom, cara, né? é isso mesmo. Às vezes é desconfortável, né? Mas é importante que seja assim mesmo, né? Nossa igreja é grande e a gente dá um jeitinho sempre. Não, legal que a gente já pegou, né, Amaral? Essa energia de uma coisa mais simples, né? Porque, veja bem, primeiro, questão de acesso. A brincadeira que o pessoal fez e leva na esportiva. E essa questão que não se vê, de deixar a simplicidade fluir. Sim, isso mesmo. Isso é uma característica muito marcante, porque eu jamais imaginaria, por exemplo, vai lá, se não tem lugar, leva o banquinho e tal. Ou seja, uma coisa muito simples, Sim. tá lá pela palavra, tá lá pelo aprendizado. Comunhão com a comunidade, né? Perfeito. E espiritualidade, é isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Bom Pessoas demais. que assim como os discípulos de Jesus, né? Um deles se recostou ao peito, teve essa liberdade, né? Então, eu acho que isso é Proximidade, né? maravilhoso. Meu amigo Alex, Diga-me. vamos seguir aqui com o papo, tá muito bom, a galera tá engajada aqui, mais quase batendo 300 pessoas Olha, simultâneas aqui. E inclusive você que tá no Instagram nesse momento, nós estamos com 70 pessoas no Instagram. Vamos pedir aí, ó, para você vir pro YouTube, se inscreve no canal para mandar mensagem, porque aqui no YouTube é que o negócio tá pegando fogo. Aqui tá fervendo. Aqui a gente vai A conversar qualidade muito é um hoje. pouquinho melhor, de áudio e vídeo, multicâmeras. No Instagram tem uma câmera estática, então você deve vir pro YouTube e com certeza assistir ao Padre Toller, que hoje nos brinda com a sua presença aqui. É maravilhoso, meu amigo Alex. Senão o diretor já começou a fazer ameaças de que vai tirar o áudio do Instagram. O diretor, às vezes, ele é meio ameaçadorzinho mesmo. Essa grande dificuldade nossa aqui é a transmissão da nossa novena também acontece somente pelo Instagram. Antes nós tínhamos o YouTube, mas aí o Instagram acabou aproximando um pouco mais, a gente consegue movimentar um pouco mais. Pelo Instagram. Claro, porque assim, nós acabamos, então, nosso público acaba usando muito Bastante o o Instagram, né? Aham. Mas o YouTube é muito melhor. O pessoal diz, Padre, quando é que você vai mudar isso aí? Quando é que vai resolver isso aí? Daqui uns dias a gente resolve. Maravilha. Amaral, bora fazer aquelas perguntas que já... Bora. O pessoal já mandou na caixinha. Na verdade é o que todo mundo quer saber, né? Oh. O povo quer saber, padre. O povo está ansioso por saber mais do senhor. Essa pessoa que tem impactado muito a cidade de São Bento do Sul e região com o seu carisma, com a sua simplicidade, como o Alex destacou aqui. E eu confesso que eu já me tornei um fã do Padre Toller, meu amigo Alex. Com certeza. Já iniciamos aqui muito, muito bem com a energia em alta astral. E o pessoal já começa a perguntar o seguinte, né? Um comentário que fizeram aqui, ó. Desde quando, né, o Padre Toller está à frente aqui, então, da Puríssimo Coração de Maria? Já tem quanto tempo isso? Agora vai o segundo para o terceiro ano, né? Antes eu quero avisar que eu costumo deixar aberto. O pessoal vive dizendo para eu fechar a minha camisa. Eu nunca fecho, eu sempre deixo aberto. Porque eu aprendi com um padre muito amigo meu, né, muito afetuoso conosco, foi muito significativo na minha formação.
e marcou as minhas raízes, assim, e eu habituei, ele usava a camisa aberta, assim, eu acabei habituando e hoje não consigo usar a minha camisa fechada, então você já não assustar que não foi esquecimento ou foi relaxamento, mas é sempre desse jeito. Oh, então, a produção não viu o padre ali? Não. Não ajeitaram, é desse jeito, não precisa assustar. Então, eu tô há 2 anos e pouco aqui e tenho 15 anos de sacerdócio e eu comecei a minha caminhada no seminário de Rio Negrinho, né? Fiz a experiência de chegar ali no seminário e fazer um estágio. Eu já tinha essa vontade, eu acho que desde a minha infância, assim. Mas aí você tem esse período de adolescência, estuda, e para cá e para lá, e se envolve. Eu era escoteiro, sempre envolvido com tanta coisa. Aí fui fazer essa experiência de estágio. Cara, gostei no começo. Assim, foi uma coisa impressionante. Parece que era aquele o meu lugar. Aí fui fazendo uma caminhada e fui fazendo várias experiências. Aí nós temos na nossa caminhada, a gente faz o primeiro estudo, que é a filosofia. Acabei fazendo filosofia e me identifiquei muito. Gostei demais desse período da filosofia. Fiz os meus primeiros votos em Jaraguá do Sul, me tornei fráter. Até minha mãe fez em algum momento uma promessa lá para se era mesmo isso. A família fica sempre preocupada se as escolhas que a gente está fazendo é legal, né? Eu sempre falo muito dos nossos amores, né? E a gente se importa com aqueles que são nossos amores. E a minha mãe fez uma novena para Nossa Senhora de Fátima. E no último dia ela encontrou essa aliança na estrada, foi para a cidade. E quando ela chega à noite e olha a aliança com meu pai, estava escrito Fátima nessa aliança. E ela estava fazendo justamente para ver se essa aliança que eu estava fazendo era significativa. Então veja a força da espiritualidade que vai nos guiando. E eu uso essa aliança até hoje, de Nossa Senhora de Fátima, que eu ganhei há 20 anos da minha mãe. Estava escrito na aliança. Fátima, por dentro da aliança. E ela fazendo uma novena para Nossa Senhora de Fátima, para que o coração dela, de mãe, sentisse que de fato era isso que eu deveria escolher para a minha vida e eu seria frutuoso nesse caminho que eu estava escolhendo, né? Então, para mim, foi um sinal. E é assim, a espiritualidade ela se dá muito a partir de sinais e da abertura que a gente tem, né? A espiritualidade ela nos toca muito dependendo da abertura que temos. Aí eu fiz essa experiência de me tornar fráter, fiz filosofia, um estudo bem bacana, então a gente reflete muito sobre o que é o homem, né? Sobre o papel do homem no mundo, por que eu existi, por que eu estou aqui, essas perguntas, coisas próprias da filosofia, né? E tantas reflexões e coisas. Depois da filosofia, o superior... porque eu fui criado aqui em Piraberaba, entendeu? Criado aqui no morro de Piraberaba e ali plantando banana. Eu sempre gostei muito de estudar, assim, me apliquei muito no estudo, mas eu gosto muito da roça, gosto muito da natureza, entendeu? Desde pequeno, muito envolvido com tudo. E o meu superior me convidou para uma experiência na África, numa escola que nós tínhamos lá, para trabalhar nessa escola e nessa missão. E ali, para mim, foi muito determinante essa experiência na África. E eu sempre incentivo as pessoas, toda a experiência de internacionalidade, de troca de cultura, isso aqui é um renascer, né? Porque eu acredito muito nisso, né? No ser humano que está se construindo sempre, né? Que está se fazendo. E que nesse intervalo que a gente vive aqui, eu acho que tem um intervalo entre a nossa chegada e a nossa partida. Eu acho que é só um intervalinho. Sim. Então, se tem uma palavra que poderia ser usada aqui nesse intervalo, é isso, é feitura, é construção, né? Nós somos construção, a gente está sempre se refazendo. E para nós cristãos que temos um conceito, a gente tem um conceito de santidade, que é um conceito mais judeu do que grego. O conceito grego de perfeição, e às vezes a Sagrada Escritura fala disso, né? Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Eu acho que isso é muito grego. E o conceito de perfeição para os gregos é aquelas imagens que são tão perfeitas que você olha para ela assim, né? Você reproduz o Alexa e não tem o que... Você fica ali estático, não tem o que mudar, não tem retoque. Então, esse é o conceito de perfeição e ele é muito, muito grego. Agora, se a gente olhar o conceito mais judeu e menos grego, de santidade, ser de santo, como Deus é santo, então é você sofrer os retoques no dia a dia, ou ir fazendo retoques para que a sua imagem seja cada vez mais semelhante à imagem de Deus, que tem um grau de perfeição infinito, né? Então, é essa feitura cotidiana que vai acontecendo e você vai se retocando, se construindo e se fazendo para se tornar o melhor possível, né? Nesse intervalo que nós temos até a nossa saída daqui. Então, chegamos
E eu penso que não importa o tamanho, o tanto de dias que a gente vai viver, mas importa muito a intensidade que a gente coloca nos nossos dias, né? Então, se eu vivo 12 anos e se acabou o meu período aqui, esse intervalo foi até aqui, bem, se eu vivi com intensidade e marquei a vida das pessoas e fiz o que eu deveria fazer, então pronto, cumpri minha missão. Né? Então, nós não temos a gente que coloca essa coisa cronológica do Cronos, assim, eu quero viver até os 100 anos. Não, eu quero viver esse dia de hoje arrebentando o meu coração e a minha vida como uma semente. E foi o grande exemplo que Jesus disse, sede como uma semente. E a semente não se guarda, ela não fica lá no pacotinho assim, ela é jogada na terra. E a gente está jogado nesse mundo para brotar, nascer, crescer e dar o melhor. Então, acho que esse processo de construção, ele é uma coisa maravilhosa, assim, nesse intervalo de vida, né? Hoje estamos aqui, amanhã não estamos e a vida tem essa fluência, né? Então, quando eu fui para a África, acho que ali para mim foi uma coisa muito marcante, porque imagina, eu era jovem e fui lá para trabalhar numa escola, cuidar de uma missão e cheguei lá, cara, a língua nativa, diferente, Lomwe. Aí o cara, moni tene. Miukirivá. Cara, a experiência de morar num lugar e num espaço onde você não entende a língua, onde a pessoa não te compreende, você não consegue falar com ela sobre os teus sentimentos, é um mergulho tão profundo em si mesmo que a gente vai amadurecendo demais. Assim. Então, essa experiência de libertação interior é muito grande, mas é muito grande, sabe por quê? Por causa da solidão. O sentir-se consigo mesmo, né? O não ter outros recursos. E hoje a gente está tudo ligado. Aqui eu tenho imagem, tem tudo. É a era da imagem. Então a gente está fora de nós o tempo todo, né? E tanto que a nossa visão e a nossa audição tem crescido muito. Os psicólogos têm dito, né, que a gente está perdendo muito dos sentidos, né? Os outros sentidos. A gente e mesmo o nosso olhar ele está muito agilizado, né? E a nossa escuta que a gente já não consegue mais fazer. A gente não consegue fazer sínteses mais, né? Então a solidão, a calmaria sobre os teus sentidos, isso aqui traz um amadurecimento enorme, né? E tá certo que eu até falava com árvore, assim, é verdade. Eu me peguei falando com árvore, de tanta solidão. A minha mãe me escrevia, e lá não tinha luz elétrica, não tinha nada dessas coisas que a gente pode imaginar. Isso em meados de que ano? Eu fui para a Itália, eu saí de lá em 2005 que eu retornei de lá, né? Então ali era um ambiente muito muito adverso e eu esperava as cartas da minha mãe, né? Minha mãe me escrevia, as cartas chegavam a cada 2 meses, assim, se não caísse no rio, sei lá, para onde que fosse, se perdesse no caminho. E engraçado uma coisa, ó a expectativa, né? Eu colocava a carta em cima do móvel que a gente tinha lá e demorava, às vezes, 2, 3 dias para abrir, porque eu sabia que ia diminuir os dias que viria outra. Então, sabe, por isso que a gente ter referências nessa vida é muito importante. Referência de pai, de mãe, assim, de gente que quando vem uma tempestade ou vem um temporal, você revisita aqueles locais, né, afetivos, né? Por isso eu insisto muito com as experiências afetivas marcantes que a gente possa fazer com qualquer autoridade, de pai, de mãe, de professor, de padre, né? Claro, apesar da crise que há sobre toda essa questão do papel social, mas é muito importante, porque eu aguardava para ler aquela carta e ver as notícias. E a minha mãe me mandou uma ocasião, cara, pensa, eu disse, mãe do céu, o pessoal aqui pila a cana, ou seja, picavam a cana, colocavam no pilão e batiam a cana para daí depois dava cachaça, essas coisas todas, né? Euteca, blá, blá, blá. Então eu disse, mãe, você me manda uma cópia daquele antigo engenho do meu pai, que quando era na minha infância, nós lidamos com engenho de boi, aquele que era rodado assim, entendeu? Eu ficava com um piá aqui, o boi na frente, e a gente ficava o dia inteiro circulando, sabe aquela moenda grande de madeira assim que tinha na casa do nono? E eu fazia aquilo na minha infância. Eu disse, mãe, me dá um desenho disso que eu quero fazer aqui para a gente extrair, né, o sumo da cana com mais facilidade. E olha, foi uma experiência que daí nós construímos um pequeno engenho, que eu chamo de engenho, aquela máquina de espremer cana. Construímos um engenho e com os estudantes, né, tinha uma escola com 300 estudantes internos e que tinha uma refeição por dia, uma única refeição por dia eles tinham. Nós conseguimos fazer, porque eu aprendi a fazer melado na minha casa, cara, aprendi a fazer açúcar, sabe aquele açúcar que você vai batendo, sobe a bola assim e dá aquele açúcar mascavo? Nós fizemos isso tudo na escola, melado, açúcar, então foi uma experiência assim de superação, mas também de integração e que me marcou muito a minha vida, porque
a gente ajudava muito as pessoas na questão da saúde, né? Eu tinha feito lá um pequeno estudo sobre primeiros socorros e cuidados, enfermagem, sutura, aprendemos essas coisas, né? E várias vezes eu fiz uso disso, né? Entendeu? E quando você está numa missão que lida diretamente com a vida da pessoa, com a qualidade de vida, com a melhoria de vida, aquilo ali é muito significativo. Você não tem vontade mais de vir embora, você não tem nada. Você não tem nada, você não conta o tempo, não tem relógio, mas você tem tudo, assim, tem uma cheiura, aquilo que né? Tem uma completude interna que você não tem vontade. Tanto que eu não tinha vontade de vir embora, cara. Assim, o último dia, quando eu tive que sair de lá, que daí eu fui para a Itália, eu não tinha vontade, nem tinha noção de que eu iria embora naquele dia, tão envolvido que estava, né? E os miúdos, os estudantes também, ali eu aprendi muito da língua, o Lomo é a língua com eles, né? E o respeito deles, o cuidado dos estudantes. Então, foi um período imensamente marcante, fiquei muito doente, tive sérios problemas de saúde, e eu trabalhava lá com os italianos, né? E cuidaram bastante de mim, mas eu passei assim 20 dias sem sair da cama, sem conseguir andar, emagreci, assim, eu perdi, sei lá, 25 quilos com as doenças que eu peguei, e foi avisado a minha mãe, quando eu cheguei num momento bem difícil, então eles entraram em contato com a minha mãe, eu acho, falaram para ela e para minhas irmãs ficaram revoltadas, né? Porque menos espiritualizadas que a minha mãe. Ela deve estar acompanhando, né? Que são professoras também, tudo da área da educação. E aí avisaram a minha mãe e eu passei por aquela experiência assim, de entrega, né? Eu acho que a experiência de entrega e a oração da mãe, a mãe sempre disse assim, ó, foi para lá, se morrer, fica lá, não vai dar prejuízo para a igreja ter que te trazer para cá. Enterra lá mesmo e deu. Foi isso. Ela é uma pessoa muito, muito, muito assim, né? Realista com as coisas, né? Então, aquilo para mim foi muito marcante. E eu trabalhei na África, e veja mais uma vez as raízes, com um padre chamado Ezio Toller, de lá da Itália, de onde saíram os nossos parentes para Nova Trento, no Brasil. Eu trabalhei com ele na missão, e ele estava 50 anos trabalhando na missão, 50 anos o cara lá, né? E ele é lá de Trento. Aí, quando eu terminei o meu período na África, eu fui para Trento, na Itália mesmo, lá para conviver um pouco com as raízes, com de onde saíram os familiares e toda aquela experiência ali que foi bastante bacana. Então, lentamente eu fui fazendo uma experiência de retorno às raízes, né? De fortalecimento interior, de amadurecimento, e que para mim foi muito, muito importante. Veja que ali na África, você, 2 anos... tinha estudantes nossos da escola que em 2 anos usou uma única camisa, sabe? Você chegar na sala de aula e ter só esse colarinho aqui, as costuras e tudo, e a pessoa achar que ela está vestida, entendeu? Assim, acho que é uma coisa assim que muito chocante, uma refeição por dia, né? Cara, e o africano, meu Deus, eu não posso dizer nada negativo dos africanos. Assim, me acrescentaram demais, assim, mudaram muito o meu jeito de viver. E eu cheguei lá, e eu capinava aqui em Pirabiraba com a enxada de cabo comprido. Cara, cheguei lá, ele tinha uma enxadinha pequenininha, assim, eu disse, porra, o que esses caras estão fazendo, capinando com essa enxada? Mas, porra, muito burro, né? Nós vamos para uma cultura com o nosso conceito. Depois eu estava lá capinando com aquela enxada curtinha na mesma, e inserido naquele espaço e naquele ambiente, assim, que vê. E o africano tem um jeito de ver o mundo assim muito cíclico, né? Aqui está a Mãe Terra, que fecunda o ser humano, o mundo das árvores, dos animais, o mundo dos espíritos, de Deus, da natureza. Então, uma coisa muito cíclica, assim, e essa compreensão cíclica que tudo tem que ser cuidado, porque a mudança aqui afeta aqui, a mudança lá afeta aqui. Olha, é uma compreensão maravilhosa, assim, do cosmos, da presença do ser humano no mundo, do infinito, da presença de Deus, uma riqueza muito grande. E uma coisa, para terminar esse assunto, muito bacana, cara, que eu aprendi com os africanos, nós temos muito sobrenome. Eu sou Toller, você não sei o quê, você é Pshide, você é Malon, você é Tita, não tem muito isso. Então você preserva e cuida muito dos teus, né? A minha família, o meu, e a gente conserva as coisas para guardar para a família e tudo mais. Ali não, ali é muito diferente. A antropologia deles é muito diversa, o jeito de ver o homem, ou seja... por exemplo, você nasce... meu nome ficou lá, por exemplo.
Eu ajudei num parto, uma ocasião que estava levando uma senhora para a cidade, com o nosso jipinho que a gente tinha lá, muito legal, Land Rover, um negócio, muita aventura, assim, um negócio fenomenal. E aí eu estava levando essa senhora para ter o bebê, e ela teve o bebê no meio do caminho, entendeu? E aí eu guardo até hoje o canivete, que eu ajudei a cortar o cordão umbilical. Canivete. Sabe aquele de cabinho de coisinha assim? E aí depois eles vieram e me disseram, não, o nome dele vai ser Luciano. Acho que era Toller. O nome dele vai ser Toller. Por quê? O africano é assim, se o Amaral tem um filho, o filho vai se chamar João Amaral. O filho seu, que se chama João Amaral, ele vai se chamar Pedro João, e o Amaral já saiu. Ou seja, não tem uma família com sobrenomes, e aí, no fim, todo mundo é irmão, né, cara? Todo mundo é irmão, uma fraternidade. Eu não defendo só a minha família. Eu cuido do todo, todos são irmãos. Então, 3 gerações, eles não sabem mais quem é parente de quem. Nós sabemos, eles não. Então eu tenho... É minha família, é meu irmão, tá comigo, né? Posso continuar falando? Eu falo sempre. Claro. Cara, eu falo sempre. Eu já... Mas, falo cara, sempre. Eu já tava querendo, já nem só tô querendo ouvir. Muito rico. Riquíssimo, muito riquíssimo. Eu digo, é lá o lugar onde que a primeira vez que eu mijei na calça foi lá. Como assim? Os estudantes disseram, irmão... Como assim? A minha primeira vez foi na escola. Mas a da sua foi na África. Espera um pouco, você vai ficar velho, você vai ver. Não, pera. Os estudantes disseram, eu disse, vão recolher lenha, final da tarde. E eles, não, Havara. Ou seja, Havara é leão. Tem leão, não vamos. Eu disse, seus preguiçosos, eu sou muito assim, né? Para de ser pamonha, cara. Vai lá, vai fazer um negócio, vai buscar lenha. Não faz, tá escuro. Eu disse, não. Não, tem Havara. Eu disse, a piazada mentirosa. Né? Aí, uma das coisas que eu mais divertia lá era chupacana. Tinha um pequeno canavial embaixo. E aí, na solidão de um sábado à tardezinha, eu pegava meu canivete e ia lá, sentava e chupava cana. Sentei no canavial assim e fiquei chupando cana. Sabe? Tirei minha botina. Cara. Cinema. Tipo cinema, coisa maravilhosa, né? E daí que eu comecei a ouvir um estralo. Ouvi um estralo. Eu pensei, e eu tava, tudo floresta em volta, estralo. Eu disse, ai. Aí eu pensei, outro estralo, mais outro estralo. Cara, chegou um momento que eu fui sendo tomado, e como medo, né? Pessoas que têm medo, assim, dominadas pelo medo, pela insegurança, né? Essas crises de ansiedade que tem hoje. Você viu, palpita o coração. Você não tem controle sobre si, não consegue mais respirar. E foi, eu acho que eu tive uma crise de ansiedade, assim, ali naquele momento. Cara, eu não conseguia olhar para trás, porque eu tinha receio. Eu pensava na piazada que disse que o leão estava por ali. Então, sabe, toda aquela situação? Cara do céu. Eu pensei, eu vou deixar minha botina aqui, eu vou pegar e vou pôr os meus pés nesse chão aqui e vou correr, cara. Eu tinha, sei lá, uns 500, 800 metros para atravessar no meio da mata até chegar perto da minha casa. Sabe o que eu fiz, cara? Eu levantei dali sem olhar para trás. E às vezes a gente vive essas ilusões da vida de correr tanto dos nossos medos que você não consegue olhar para trás para parar, para refletir ou enfrentar. Sim. Ou até enfrentar ou morrer, sei lá, esperar, né? Reza antes, pelo menos, Leão, dá uma chance. Então, o que aconteceu? Eu atravessei aquilo correndo, quando eu cheguei do outro lado, eu estava mijado, assim, entendeu? Porque de tanto medo, de tanta insegurança. Eu vi o leão? Eu não vi. Eu não vi o leão. Mas o leão existia? Quem sabe existia, mas eu não tive coragem de enfrentar e olhar e perceber. Então, aquela experiência foi uma experiência para mim, assim, de medo profundo. E que foram compensadas por coisas maravilhosas, assim, cara, que cultura fenomenal, né? O jeito que lida com a morte, né? Com o sangue, com as cores, né? As cores dos africanos. O preto, que é forte, o branco, que é fraco, nós, né? Fraco, que precisa de proteção, e o vermelho, que é o sangue. Claro, o preto deles, o branco, que é nós, e o sêmen é branco, e o vermelho, que é o sangue. As 3 cores que existem para os africanos. Por isso você vai ver esses triângulozinhos de 3 cores, porque são essas 3 cores que fazem parte da antropologia do africano, né? E é claro, o triângulo, que significa o quê? Essa interpenetração. O triângulo, ele está penetrando
alguma coisa, não tá? Ó, um triângulo. Ele penetra. Então, o ser humano que, como triângulo, penetra constantemente o céu e o céu penetra o ser humano, e há uma relação profunda entre céu e terra, e responsabilidade, corresponsabilidade, crescimento, etc. Mas não estamos falando tanto. Mas quanta sabedoria, né? Demais. Agora eu fiquei na dúvida, quanto tempo você ficou lá e você chegou a ver a Ravara? Não vi o Ravara. Não? É Ravara. Pronúncia bem. Ravara. Né? Não tem como você ser tão certo. Mas Empate lá, Ravara. Cara. Não tem, cara. Não. Como não ficar? Eu acabei nunca vendo. Eu vi no Parker Kruger depois. Tem um na África do Sul. Mas lá onde você tava, não? Lá não vi. O que eu vi? Eu vi um elefante, um filhote de elefante, que depois não vi mais. Acho que ele foi comido, né? Porque se mexeu, comeu. Porque a fome é bravo, filho. Não é brincadeira. É grande. Não, assim, é uma coisa diferente, né? E esse tempo na África, foi quanto tempo que você ficou lá? 2 anos eu fiquei. Aí eu saí da África e apaixonado, queria mudar o mundo, né? E eu lembro sempre que Madre Teresa de Calcutá, alguém ficou apaixonado, tudo bem, com uma experiência, ficou muito apaixonado com uma experiência que fez no retiro dela. O cara chegou e disse, agora eu quero mudar o mundo. O cara falou para Madre Teresa, o que eu posso fazer, gastar meu patrimônio, não sei o que mais. Sabe o que Madre Teresa disse? Cara, vai para tua casa e ama tua família. Então, a gente, quando tem essas experiências, a gente quer mudar tudo, quer mudar o mundo, né? E aí eu saí de lá e fui para Bolonha, na Itália, que é a cidade dos pórticos, né? Bolonha é uma coisa fenômeno, não sei se vocês conhecem, tiveram ocasião, mas se não tem, vale a pena. É aquela cidade onde as pessoas andam pelos pórticos horas e horas, os cavaleiros passavam por ali sem se molhar até chegar na Basílica de São Luca, que é lá no alto, né? Então, os pórticos na altura do cavalheiro, assim. Essas coisas lindas da Europa, né? Cheguei lá e fiquei um tempo no Studentato delle Missioni, que a gente chama, e fiz lá um curso com o Mozambico Onlus, se chamava, para trabalhar com crianças com AIDS na fase terminal, assim, porque eu convivia muito com a AIDS, SIDA, chamado na época, era bem forte isso no Brasil ainda, estavam descobrindo o coquetel para o tratamento e tudo mais, e lá ainda era muito forte, não tinha o medicamento, cara, era uma coisa muito difícil, e a gente tratava com isso, trabalhava com isso, e assim, muita AIDS, SIDA chamado lá, muito forte, porque é tudo muito ligado com a forma como as pessoas se relacionavam, né? E a categoria que mais tinha AIDS era professor e médico. Porque era onde mais, tipo, se eu vou ao médico com a minha esposa e mais 10 filhas, por exemplo, e para atender minha esposa eu levo junto minha filha e tudo, mas não quero falar dessas coisas, são coisas significativas, assim, de um povo que tem as suas coisas maravilhosas, como nós brasileiros, temos tanta coisa boa, mas temos coisas tão difíceis, e eu era professor, eu disse, nem me dá um galo, cara, eu não vou passar o teu filho, ele vai ter que estudar e se superar, né, não me traga um galo, né, uma barra de sabão, né, eu disse, não estou interessado nisso, ele vai estudar e vai ter que passar, cara, assim, sabe? Sim. Mas aí tem coisas que são negociáveis, depende do caráter da pessoa, e daí é assim que se espalha muito, né, se espalhava muito a SIDA e afetava tantas famílias e tanta coisa, né, então quando a corrupção toca os sistemas, ela afeta diretamente a vida. Como nós temos tanta corrupção também aqui, o mundo inteiro tem, todas as culturas têm, mas ali também bastante. E dali que aí eu fiz esse curso lá que se chamava Psicologia dei Bambini Malati, um trabalho um curso para trabalhar com crianças doentes. E com os meus amigos italianos, que eu acabei conhecendo na África, porque iam muitos estudantes para ali, da Alemanha, da França, da Itália, e a gente tinha, eu acho que essa coisa, né, essa troca de experiência riquíssima. Aí fiquei um tempo ali, fui a Trento também, visitei lá o Stoller, de onde saiu a nossa família, né? As origens, que é uma coisa muito bacana, que vieram para Nova Trento no Brasil, e que a família da minha mãe tem origem aqui também. Quando chegaram da Alemanha, eles se alojaram aqui em cima da serra, onde não existia Campo Alegre nem nada, né? A minha bisavó foi batizada na antiga matriz aqui em 1903. Olha a velha, minha gente. E eu vim ser padre
na igreja onde ela foi batizada, depois Olha de aí, 100 e bacana. poucos anos, entendeu? Nossa. Cara, Porra. se você eu pensasse como um africano, eu ia dizer, os antepassados nos guiam. E tem muita coisa, né? A gente tem correntes profundas entre nós, assim, vínculos profundos que nos movimentam e a gente vai indo nesse embalo, porque você não é desvinculado de heranças e de nada. Nós temos vínculos profundos, né? O que é saudável a gente tem que manter, o que não é saudável a gente tem que curar. E aí fiz essa experiência e lá que eu fui visitar São João Paulo II. Por isso que alguém falou, força, jovem. Eu falo muito isso, né? O pessoal tá meio assim de força, cara. Meu Deus, o que é isso? Ali que eu fui visitar São João Paulo II e ele estava... Meu Deus, eu só tô falando, vocês não estão nem me perguntando. Não, mas, Não, mas tá tão bom tudo que escutar. tá na pauta, o senhor já Nossa. tá dando atenção. Ai, Senhor da glória. Não me... Deixa Amém. eu falar, cara, que acabou seu negócio. Força, jovem. Força, jovem. Ou vocês estão assistindo, tudo bem, né? Não, aí, ó. A galera já pode mandar esse recado. Pode ir comentando ali, ó. Com certeza. A galera tá a milhão aqui. O pessoal pode mandar aí a hashtag Padre Toller no Quintou. Cara, Aí, uma coisa do São João Paulo II, tem pessoas que são ícones, não adianta, né? O São João Paulo II, o Papa ficou pendurado lá na minha casa com aquela capinha vermelha dele a vida inteira. Né? Todo católico tinha um Papa pendurado Sim. em casa para dizer, pô, nós temos uma referência, né? Nós temos um papel de alguém que nos sustenta, nos segura. E eu imagino, a vida inteira, eu nasci em 70, o Papa ficou Papa no ano que eu nasci. Então eu vi a vida inteira aquela criatura lá que fazia parte da nossa família. Aquele quadro feio, pequenininho, assim, com aquela bordinha. E o Papa tá com a capinha vermelha, assim, meio pendurado perto do fogão, assim, né? Pegava tanta fumaça que eu não sabia se o Papa era branco ou era negro. Tanta fumaça. O Papa nem era mais Papa polaco. Aí quando eu fui lá, cara, e que figura, né? Quando eu morei depois de novo na Itália, eu adorava ir na Praça de São Pedro ouvir o Bento XVI, um alemão, né? Que falava que a gente ficava louco com a fala dele. Agora, São João Paulo II era vê-lo. Nós temos carismas especiais e únicos, né? E Deus usa disso, né? E o João Paulo II, a gente vendo o homem, a gente ficava tocado. A figura dele, a postura, é uma coisa maravilhosa. É dom, né? É dom. E aí, quando eu cheguei lá, isso foi um acontecimento. Eu estava na sala Paulo VI, numa audiência lá, e aí ele chegou, ele morreu depois em abril daquele ano, março, ô Senhor da Glória, eu me esqueci. E ele já estava bem decrépito, assim, na cadeira, assim, não conseguia nada desse jeito, assim. E olha o carisma dele. Um venezuelano, colombiano. Um colombiano, ele saudou todo mundo e esqueceu a Colômbia. Esse cara saiu lá do fundo gritando... Viva la Colômbia! Viva la Colômbia! Seguraram ele antes que ele chegasse naquela parte onde tem acesso ao Papa. Sabe o que seguraram 10 seguranças em cima dele ali no chão e aqueles caras segurando. Sabe o que o Papa fez? Olha o homem, cara, na cadeira dele. Não conseguia levantar nem nada. Fez um esforço, levantou. Sabe o que ele disse? Viva la Colômbia! Olha o impulso do espírito, né? Nossa, soltaram aquele homem, ele abraçou o Papa, recebeu a benção, a coisa. Mas a ocasião que eu fui, o padre, até faleceu esse padre, que eu consegui numa missa particular, e aí eu consegui saudá-lo, e ele, eu acho que viu que eu estava bem decrépito. Eu também estava muito doente, estava magro naquele tempo, estava meio amarelado, não sei o que mais, as coisas de fígado, que demorou muitos anos para melhorar, que herdei da África, das tantas malárias, e ele olhou para mim e disse, força, jovem. Ele falou para mim, força, jovem. Então... eu guardei aquilo no coração, assim, aquilo me ajuda demais hoje. E eu, quando encontro alguém meio pamonha, meio adoentado, eu também, força, cara, força, jovem. As coroinhas vêm, força, cara, cara. É muito comum a gente ouvir isso deles. Mas né? isso impulsiona, isso é motivador e é uma palavra, né? Dita por um servo de Deus. Nossa, assim, e marcante na minha história. Por isso que eu insisto muito com as famílias. Sabe por que a piazada parou de aprender? Porque os pais pararam de ensinar. Hoje eu estou fazendo pregação. Os pais pararam de ensinar. Os pais pararam muito de ensinar. Eu insisto muito nisso, no ensinamento, né? Nos valores, né? Isso tudo que tem que ser muito passado, porque faz com que a gente tenha experiências que abrem a gente para o mundo depois, né? Assim, te dão condições de ampliar depois tanto, né? Aí foi assim, depois eu voltei de lá, acabei não voltando mais à África, fiz teologia, que a gente tem que fazer uma outra faculdade de teologia, e foi excelente também o estudo da teologia em São Paulo, 4 anos, e ali eu já comecei com minha atividade pastoral, assim, tinha uma bicicleta, cara, eu pegava aquela bicicleta, ia com a minha ziquinha lá, fazia todo o meu trabalho na comunidade, comecei a apaixonar com o povo e o povo apaixonar comigo. Ali eu tinha um apaixonamento com o povo.
Ali que eu fui descobrindo, assim, sei lá, cara, é um negócio que está em você, né? De estar com as pessoas, de sentir as pessoas, de sentir com as pessoas, sabe? De ser companheiro. E a palavra companheiro, que significa cumpanes do latim, cumpanes, com pão, que come o pão comigo, assim, ser companheiro significa come o pão comigo, ou seja, gasta tempo se alimentando comigo. Então, essa experiência que eu fiz desde esse momento de Taubaté, de sentir o coração cheio pela presença das pessoas e pelo trabalho pastoral que eu fazia. Eu voltava acabado para casa, daí tinha que estudar e tudo mais, mas eu saía sexta à noite e voltava domingo à noite. Às vezes, domingo à noite, ia para Campos do Jordão, que eu gosto de cultura e gosto de viajar, cara. Assim, me oferece uma viagem que eu tô indo. Vou para Piraberaba sempre, Curupata, ultimamente. Quando eu estava na PUC, é mais longe, ali tinha mais possibilidades, são experiências lindas de viagem, né? Mas não estou reclamando disso, mas... Então, é essa coisa disso, de aproveitar as ocasiões e vivenciar momentos importantes. Aí fiz a teologia, depois da teologia... já comecei a fazer um curso que nós temos lá, que a gente chama Escola de Formadores, que é uma espécie de especialização em educação, eu fiz depois. E fui trabalhar na filosofia, né? Trabalhei durante 9 anos na filosofia. Dava aula, cuidava do seminarista, orientação, todas essas coisas em Brusque. Por isso que eu tenho muita ligação com Brusque, fiquei muitos anos lá. A minha primeira experiência como sacerdote foi em Brusque. Então, eu sei que tem gente de Brusque aí, vocês sabem que eu amo vocês, né? E sábado eu tô aí, 1h30 da tarde, pra gente rezar missa juntos. Eu tenho um casamento aqui 16h30 no sábado. Imagina, só os noivos, tomara que não estejam escutando. O padre tá solicitado, tá requisitado aí. Vamos ter que arrumar um helicóptero pro padre. Não, já arrumaram, já tá arrumado. Então, é um pouco dessa experiência minha e, claro, depois de Brusque eu fui à universidade, PUC Paraná, e daí também ali foi um ambiente incrível. A universidade é uma janela para o mundo, né? Uma porta para o universo, é um ambiente de reflexão, de construção, assim, incrível. Então, grandes amizades que eu construí com estudantes, e ali muitas trilhas, muita coisa. E aí que eu tive a ocasião de fazer uma experiência, como no dia da minha ordenação. No dia da minha ordenação, meu coração arrebentou, né? E demorou muito para ele voltar ao normal, assim, ficou arrebentado, dilatado muitos anos. E ali, quando eu fui a Guadalajara, num congresso, eu pensei, fiquei lá no congresso, tudo, mas vou dar uma passada em Guadalupe, né? Cidade do México. E no santuário. Cara, eu fui no santuário e eu fiz uma experiência assim, mística naquele santuário que dilatou o meu coração como no dia da minha ordenação. Assim, os meus amigos sabem da história que eu tenho com Guadalupe, por isso que eu sempre estava na TV Evangelizar e no dia 12 eu rezo missa na TV Evangelizar e eu ia na TV Evangelizar. A partir daquele momento eu comecei a ir um pouco mais na TV Evangelizar, ajudei em alguns programas, tudo, e tenho uma proximidade também com a TV Evangelizar, porque é Nossa Senhora de Guadalupe, o santuário lá, então me abriu muito para isso. Mas eu fiz uma experiência ali de sentir a presença, né? A presença do sobrenatural a partir dela, né? Que foi tão usada por Deus, assim, cara. Eu tava lá sem as minhas vestes, não consegui concelebrar, tinha, sei lá, 200, 500 padres, tinha bispos, tudo. Eu não consegui, eu fiquei como povo, assim, fiz aquela experiência de querer uma rosa de Nossa Senhora de Guadalupe na Missa das Rosas. Eu não conseguia, não teve jeito, não ganhei a rosa dos sacerdotes. Eu tava saindo do santuário, veio uma mulher indígena, cara, muito simples, e olhou para mim e perguntou, né? E perguntou se eu queria uma rosa. Eu estava sem rosa, ela baixou a mochila dela, me deu uma rosa, cara. E ali, assim, e aquela mulher desapareceu, assim, naquela multidão. E eu fiz uma experiência, assim, e ela, antes de ir embora, ela baixou, assim, nas minhas pernas, segurou nas minhas pernas e disse para mim: me dê a sua bênção, padre. Eu não estava com nenhuma vestimenta de padre, eu não estava com nada. Ela disse: meu filho, me dá a tua bênção. Assim, então, ali eu fiz uma experiência de dilatação de coração espiritual tão forte que me renovou muito, assim, no meu sacerdócio, né? Então, essas coisas. E ainda nesse intervalo, antes disso, da PUC, no meio desses 9 anos, o superior pediu para eu ir para a Itália fazer um curso de economia lá em Roma, né? Você ouviu para nada.
padre tem muitas É, formações. nossa, mano, meu Deus. É idas e vindas, cara. O senhor tem mestrado, eu andei sabendo. Terminei agora. Daí, quando fui na PUC, eu terminei no ano passado. Eu estava metade aqui, metade que eu estava escrevendo o terceiro capítulo. A minha professora, coitada, ainda bem que ela se converteu durante... Meu Deus, professor, você está me ouvindo? Você é uma anja de Deus. Assim, ainda bem que ela considerou bastante o terceiro capítulo, que não teve boa qualidade, diga-se de passagem. Mas ela não considerou aquilo e ainda acabei fazendo uma boa experiência no término do mestrado. Eu ficava lá na PUC Paraná, na terça-feira, segunda noite ia para lá, ficava na terça e voltava para o meu trabalho aqui para concluir esse mestrado de educação, que para mim era tão significativo também, né? E não podia deixar pela metade, né? E, padre, até aproveitando esse momento alto aí que o senhor citou, de essa uma experiência tão genuína, hoje eu falo assim, para nós, nos dias atuais, por que é tão difícil, por muitas vezes, nós termos um momento como esse, com Deus, assim, uma experiência divina, assim, do sobrenatural que o senhor citou aí? Eu acho assim que, na verdade, hoje, eu gosto muito de um autor chamado Gilles Lipovetsky. Gilles, ele é um teórico francês, assim, otimista, que eu gosto muito dos teóricos otimistas, e ele acha que tem uma solução ótima para as coisas. Ele diz o seguinte, que nós vivemos uma angústia, a mesma coisa que Kierkegaard, na filosofia, falava da angústia do ser humano, que todos sentem uma angústia por causa dessa incompletude nossa e dessa feitura constante que tem que acontecer. E Gilles, ele diz o seguinte, que há pouco tempo atrás nós tínhamos as coisas mais claras. Os nossos pais nos educavam na açoita, né, no laço, a gente tinha uma coisa mais clara. O papel social, não havia muita confusão do papel social de pai, de mãe, de professor, de padre, tudo. As instituições eram fortes, o exército... Oi, estou me... Então, tudo era muito claro, né? E o que aconteceu com o individualismo que veio? Não há mais o comunitarismo das instituições fortes que rege, mas o indivíduo que começa a existir, o indivíduo que precisa salvar-se no meio dessa situação toda. Então, porque ele fala de uma pós-modernidade, de ler assim, vale a pena ler, que é uma coisa fenomenal. Então, o livro dele, recomendo já, A Era do Vazio. Esse livro, A Era do Vazio, ele reflete que nós estamos com um vazio existencial enorme, angustiados, mas nós não temos mais o que tínhamos. E sim, no tempo, a gente tem muito disso, né? No tempo que e a gente não tem ainda uma identidade clara. Então nós estamos numa crise de identidade enorme que nos gera angústia. E ele diz o seguinte, que é nessa angústia que está sendo gerado um novo ser que seremos amanhã. E dentro dessa angústia, as pessoas têm buscado muito o quê? Elas têm buscado muito espiritualidade. Se os mestres da suspeita, que era lá Nietzsche, todo esse povo disse que a espiritualidade ia acabar, meu amigo, tá todo mundo buscando espiritualidade. Se não reza no morro, reza na árvore, busca dizer, sobe aqui, sobe lá. Então, nós estamos vivendo porque a angústia nossa, tá todo mundo angustiado. E agora a gente está correndo para ser... no fim, quem nós não somos, entendeu? E a espiritualidade ajuda você a parar e buscar quem você é para você não ficar correndo à toa, né? Então, a reflexão dele, essa era do vazio, nós estamos numa era que está vazio. E ele diz o seguinte também, por falta de identidade, as pessoas têm sofrido muito, a gente já não sabe mais quem é. E daí que eu gosto muito do Papa Francisco, porque o Papa Francisco, ele diz o seguinte, que nós precisamos acolher, nós precisamos entender e ser companheiros. O que é acolher? Você é assim, eu sou assim, veste diferente, tá? Eu te acolho, eu nunca posso estar fechado a ninguém. Então, essa coisa do acolhimento, entender é um passo seguinte. Entender, a palavra entender vem de entrar na tenda, entenda, na tenda. Então, eu entro na tenda, depois que eu acolho, entra na tenda e na tenda a gente discute. E na tenda a gente discute sobre identidades, né? E hoje a gente quer transformar tudo numa coisa só. Não, identidades são diferentes, pessoas são diferentes. E se você, Alex, não quer ser que nem eu, talvez nós vamos nos entender. Nós vamos nos entender e ter um mínimo de comunhão para ser companheiro nessa realidade mundial, né? Ou seja, comer o pão junto sem um querer matar o outro. Mas o que está surgindo muito, Gilles Lipovetsky diz que muitos fundamentalismos onde eu quero matar o outro que não é igual a mim. Né? Eu explodo o outro. Então, por crise de identidade, nós estamos fazendo uma conversa de universidade aqui, não estou nem respondendo nada das coisas. Ai, meu Deus. Mas parei, não quero mais falar disso. Não, mas isso Mas tá...
Isso é muito pontual. Ai, ó, então, a espiritualidade está sendo muito buscada. Por quê? Para responder muito dessa angústia existencial nossa, né? A gente está carente, né? De nós. Carente de nós. Por isso o jargão, você falava de jargão, assim, eu falei muito de Sara na última novena, que Sara era uma mulher que vivia num necrotério, praticamente. Os 7 maridos dela morreram na noite de núpcia. Pensa que essa mulher é terrível. Então, sabe por quê que ela matava tudo que estava em torno? Porque ela era uma mulher vazia. Então, um dos jargão é esse, a gente não pode ser vazio, né? Você não pode ser vazio, você tem que esvaziar-se para que Deus te encha, né? Então, é essa coisa toda de refletir sobre o que nós somos, o que estamos fazendo da vida, para que a gente sare um pouco dessa angústia, dessa canseira toda, né? Isso tem também a ver com a conexão de encontrar o seu propósito? Claro, lógico. Porque muitas vezes, né, a busca, né, o vazio é como você mencionou, né, eu já estudei um pouquinho sobre isso, em buscar na espiritualidade em Deus em preencher, que só Ele tem o poder de preenchimento. Sim. Né? Isso, então, a espiritualidade, ela vem sarar muito disso, né? Mas aí, claro, você tem que ter propósito, porque Deus, a espiritualidade é um dom, tá aí. Mas é, ao mesmo tempo, uma tarefa, né? Sem essa tarefa, sem a disciplina, precisa de disciplina, né? Se você não vai no experimento, se você não entra na tenda, não compreende, se você não acolhe, você não cria relação. Então, é isso aqui, é dom e resposta, não tem como, né? A gente dizer, batizei alguém, essa pessoa não existe, né? Existe, sim, o dom que se dá e que arrebenta o ser humano por dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma decisão dele, consciente, cotidiana, de seguir e ter propósitos. Os propósitos exigem o quê? Disciplina. Né? Se eu quero isso, não quero aquilo, não posso querer todas as coisas, eu fico rodando, né? Por isso que tem que ter propósito. E eu busco muito nas minhas orientações fazer com que as pessoas tenham propósito, né? Porque traz uma cheiura interior, nem sei se essa palavra existe, mas está existindo agora. Sim. Traz essa cheiura de segmento, né? Torna a pessoa mais humana. Completo, né? É, mais humana. Não tem como a gente, às vezes, alcançar algum lugar se a gente não for persistente, né, nessa disciplina que o padre destacou aqui. É um papo muito, muito legal. Eu estou muito feliz hoje, de coração mesmo, em receber o padre aqui, Toller, no Quintou Podcast. E eu quero, não só que seja a primeira, mas a primeira de muitos, meu amigo Alex. Tem muito assunto, hein? Tem um bate-papo. Mas, incrível, produção. Tragam mais uma aguinha enquanto a gente vai se organizando também para falar mais um pouquinho dos nossos patrocinadores de uma forma bem rápida. Você que está no Instagram nesse momento, eu te convido a vir aqui para o YouTube e ter aí uma qualidade completa em todos os sentidos, áudio, vídeo, né? Inclusive se inscreva e comente. Daqui a pouco a gente vai frisar um pouco mais esses comentários. E o papo tá tão bom que a gente só quer continuar. Cara, eu só quero continuar, eu não quero parar, eu não quero falar, eu quero ouvir o padre. Antes que o padre tá se tomando uma aguinha ali, eu quero destacar aqui a todos os nossos telespectadores. Se você quiser fazer a sua participação, você deve se inscrever no canal do Quintou e também curtir aí a nossa transmissão ao vivo e mandar para um amigo. Se você quer aí fazer aí a diferença, manda aí essa live aqui para alguém que realmente vai se encher aí e vai ter grandes insights. Mas antes disso, eu quero falar de uma parceira nossa, é a 047 Shop. A 047 Shop tem 2 lojas aqui na cidade de São Bento do Sul e está aqui patrocinando o Quintou Podcast. Eles mandaram um celular, um iPhone 13 aqui. Esse é um iPhone 15, olha só, eu tô aqui me equivocando nas minhas palavras. É o 15? Ao vivo. Olha. Toma cuidado, né, meu filho? Não derruba esse negócio não. Não, é coisa preciosa. Muita hora nessa calma. E você vai encontrar um material de qualidade na 047 Shopping, tanto em novos quanto seminovos. Você pode ir lá, com 1 ano de garantia, inclusive os seminovos. Não tem outra loja em São Bento do Sul que concorra a 047 Shopping. E sem sombra de dúvidas, e o atendimento impecável. Nós estivemos lá essa semana, inclusive, para fazer um videozinho, spoilerzinho, tem vídeo novo saindo aqui. E realmente, o atendimento é diferenciado, né? A gente se sente muito acolhido por toda a equipe da 047. É isso aí. Também quero fazer uma menção aqui especial a toda a galera do Instituto Marques. O Instituto Marques é uma referência na odontologia na cidade de São Bento do Sul e região, também na parte de próteses dentárias. Se você quer ter um sorriso de qualidade, você deve procurar o Instituto Marques. Alex, é uma referência. Eu ouvi dizer que o senhor também está prestes a fazer Diz que eu tenho que tratamento de canal. É que o pessoal fala assim, ó, que
Ô, Senhor Olha lá da ele, ei, lá ele. Ô, Senhor da glória. Lá ele. Tem jeito mesmo. Ei, pá, tem jeito não, hein? Mas vamos lá, força, jovem. Olha só. Instituto Marx. Ei, mas olha só, Instituto Marx realmente é uma empresa de extrema qualidade. Eu fiquei impressionado quando você, meu filho, arrancou 4 dentes num dia só. Não, olha... Não ficou parecendo um Rottweiler no outro dia, tá? Com a cara toda inchada. Tava saindo, falando pelos cotovelos, não dava nem pra perceber. Então, com certeza, Instituto Marx, um atendimento de qualidade. Inclusive, pra colocar aquela... Como é que é? Resina lá, pra deixar... Não, o que você quiser. Não, os caras... Tá, top E de os linha. materiais mais tecnológicos do mercado, eu asseguro. Vai no Instagram agora, ou, não, agora não, depois da nossa live, Não e tão já. confere o que eu estou dizendo. O Instituto Marx é uma referência. E por fim, não menos importante, quero destacar aqui neste bloco, Via Farma, a melhor farmácia de manipulação da cidade de São Bento do Sul. Você terá um atendimento qualificado, as pessoas que estão lá são maravilhosas, prontas, qualificadas para lhe atender. É a melhor farmácia de manipulação da cidade de São Bento do Sul e região. E não é clichê, meu amigo Alex. Claro que não, até porque eu estou fazendo uso de medicamentos da Via Farma, né? Eu estou em processo de emagrecimento, Pra pelo não menos é dizer- o que eu espero, né? Para não dizer Projeto Verão 2025. Pelo menos a expectativa é que emagreça, né? E aí, eu estou tendo que fazer um suplemento de vitaminas. Afinal de contas, a gente acaba perdendo, né? Inclusive, a alimentação nossa, muitas vezes ela é tão bagunçada que é meio fraco em vitaminas. Então, a gente tem que fazer sempre aquele suplemento. E para isso, a gente pode contar com Via Farma. Ei, meu amigo, bora. Mas que Mas tais? o povo aqui não... Olha, eles falaram, parem de falar e deixa o padre falar. Certeza. A gente já falou demais, a gente precisa ouvir o padre. Aqui, ó, a Tami Bepter tá mandando a hashtag Padre Toller no Quintou, Marli Amaral Suelen, Adriane Guerdert, também Andréa Tacha, que muita gente aqui acompanhando a nossa live. A gente agradece imensamente a galera... aqui, ó, Marcos Lima, dando aqui um recado. Morei com o Padre Toller na teologia em Taubaté, São Paulo, e lá ele já era um agitador. Olha aí, ó, a galera tá curtindo demais, padre. Muito bem, que bom estar aqui com vocês, né? Daqui a pouco acho que a gente está concluindo, mas agradecendo, né? E lembrando que a nossa igreja tem o seu papel aqui, estando em São Bento, né? Vendo o papel que tem a igreja aqui no centro. Porque é um monumento feito aqui no centro, feito pelas mãos da nossa gente, né? O amor, o carinho que o pessoal tem. É uma coisa incrível, todo mundo tem uma história de um tijolinho que carregou, de uma participação nesse espaço, então é de uma riqueza imensa, né? E é claro, a gente tem trabalhado aí, organizado as coisas, tentado fazer o nosso melhor possível, e uma das coisas que nós comentamos antes já é a novena, né, que tem trazido muita gente para esse envolvimento, para a igreja, né, as novenas que a gente tem rezado. Uma coisa também que eu acho muito importante é a novena de São Bento, a espiritualidade de São Bento, o próprio santo, assim, que é tão significativo, né, e ele é um santo ligado à questão dos venenos, e então eu acho que tantas coisas hoje nos envenenam e ele nos ajuda nisso, né, caminha conosco para que a gente seja um verdadeiro adorador, né? Então, São Bento tem sido muito significativo para a nossa espiritualidade aqui no Morro também, né? E a igreja é coisa mais linda, né? Não, e inclusive, né, o Padre Toller ele comentou ali dos tijolinhos e tal, da participação, e o projeto Bosque, porque eu tô vendo a comunidade toda comunidade toda envolvida ali, tá né? Bastante, assim, tem um movimento muito bom. Até criaram o grupo aí dos desbravadores, os formadores do bosque, estão fazendo as trilhas e tudo mais. Então, a gente saúda aí todos que têm colaborado nesse projeto, tantos que já colaboraram quando a gente fez o monumento. Nós construímos um monumento em honra aí aos 150 anos da cidade, em honra a São Bento, mas homenageando a cidade pelos seus 150 anos. A comunidade católica ofereceu à cidade, né, esse espaço de meditação, é um espacinho muito de paz, assim, bem significativo, e a gente ressignificou aquele Morro da Matriz ali, que era uma coisa terrível. Não, quando cheguei aqui, cara, as primeiras semanas, tinha lá o colchão, lá no meio daquele mato, umas coisas aradas lá, de Senhor da glória. Fez a É verdade, limpa. na minha janela, eu disse, por favor, eu já sou celibatário e fico esposo gemendo a noite inteira. Aí tu tá doido, meu Deus do céu, eu disse, vai ter que mudar esse negócio. Mas o bosque era um negócio, assim, terrível. Mas era verdade, o nosso povo sabe. Claro. Ligava pra polícia, não sei. Fim de semana, cara, tinha uma lixaiada assim, bebida, não sei o que. Eu disse, meu Deus, cara, que negócio é esse? Eu saí de Curitiba, um negócio que o Greca lá organizava, deixava tudo assim. Veio aqui um negócio assim, então eu disse, não é possível isso aqui. Aí veio essa ideia do Monumento São Bento.
pessoal assumiu, veio com a gente, empresários, um deu desconto na madeira, outro deu o cimento, e o pessoal aqui é muito generoso, assim, né? Então, fizemos aquilo ali, um já esculpiu a imagem, eu queria que fosse tudo feito pela nossa gente, assim. Então, fizemos essa homenagem à cidade pelos 150 anos e, claro, veio a ideia, tem que aproveitar os espaços. Veja Curitiba, eu fiquei morando esses anos em Curitiba, qualquer cantinho virava logo um memorial, né? E isso traz benefício enorme para a cidade, para as crianças, né? A cidade fica mais bela, né? E aí nós pensamos em fazer esse bosque. As Weber, conhece as irmãs Weber, a Júlia e a Ana? Elas fizeram, desenharam, apresentaram o projeto, o conselho aprovou e agora a gente está aí buscando recurso, né? Eu estou visitando alguns empresários, assim, mas nós temos uma coisa muito bacana que está acontecendo, é que esse ano nós teremos um menino escolhido ali na Puríssimo, na nossa festa, né? 18 de agosto, que se chama o Bentinho. Nós temos o Fidelinho, porque o Frade Fidelis voltou para a igreja, né? Nós trouxemos a alçada dele, ele está ali dentro. Aí tem o Fidelinho, que é o menino. Tem a Puríssima, que é a menina que coroa Nossa Senhora. E, é claro, faltou o Bentinho. Esse ano tem o Bentinho. E esse Bentinho, o menino que se tornar o Bentinho, vai ter o nome dele na primeira fonte, que vai ter no bosque, em azulejos, assim, nós vamos mandar fazer. Então, o nome da fonte vai ser por causa desse menino, né? Então, aí nós já temos uns 10 inscritos e o pessoal tá louco atrás. E vende os bloquinhos e tudo, a família assume e ajuda a fazer o bosque, né? Claro. De uma forma que todo mundo ajuda. Eu disse assim, cara, quem ajudou a fazer o monumento? Todos que compraram os votinhos do Fidelinho e da Puríssima. Então, é feito por muitas mãos, não fica pesado para ninguém, todo mundo se envolve e diz, isso é meu, eu ajudei a fazer, eu ajudo a cuidar. Se eu me envolvi, aquilo é meu, eu ajudo a cuidar. Então, a gente vai ter um espaço bem bacana e a gente está lutando para construir isso aí. Ó. Vocês vão ajudar também. Vamos sozinho. Vamos para a Com volta certeza. por favor. Bora. E já vamos soltar um apelo, inclusive num corte do Quintou lá pra galera aderir a essa ideia aí. Com certeza. Vamos fazer o Bosque do Padre. Com certeza. E o pessoal fez uma pergunta que eu achei bastante interessante por uma questão mais sua também, não como um todo. Mas como foi ministrar a sua primeira missa? Não foi tanto quanto fugir do leão, assim, né? Mas um pouquinho. Então, foi uma experiência, aquilo que eu dizia antes para vocês, do coração arrebentar, assim, sabe? Claro, a gente não sabe direito, as leituras, tudo, mas tinha um cerimonial em torno, assim, acho que devia ter uns 40 padres me acompanhando. E esse padre da Itália, da nossa família, veio me vestir nesse dia, né? Fui vestido por ele, a minha madrinha também é de Trento, então esse vínculo familiar e a minha família, né? E na minha ordenação é reproduzido o ritual africano, que você deita no chão e é coberto com um pano, e daí se canta as orações, depois te descobre, assim, com o sentido de se levantar diferente, né? E a minha primeira missa foi muito emocionante, assim, cara, foi uma coisa tão tocante, a presença da minha mãe, né? A presença das minhas irmãs, dos meus irmãos, e eles fizeram um ofertório, cara, assim, que me deixou, eu chorei compulsivamente, eu raramente choro, assim, né? Não, mentira, só na fila do supermercado, né? e eles fizeram a minha história, assim, desde o tempo que eu, né, andando descalço, barrigudinho, eu indo à escola, puseram os meus sobrinhos todos vestidos, assim, trouxeram meu papagaio, ainda tinha naquela época o meu papagaio, uma carrocinha de banana, todas essas coisas de Piraberaba ali, né? E aí minha mãe, no final, trouxe o livro, que ela educava a gente com um livro, quando a gente era piá, ela lia todas as noites e ensinava a gente a partir daquele livro, né, de Santa Genoveva, uma história que tem. Então, para mim, assim, foi um momento ápice para minha família, né? Emocionante aos extremos. Apesar do nervosismo que faz parte, né? Você está casando, você também fica tremendo naquela hora. A gente vê o pessoal em si, nesses momentos, assim, que você não sabe direito, mas foi de uma riqueza imensa. Me deixou em estado de graça, assim, sabe? Deus me confirmou tanto naquele dia, uma coisa impressionante. Olha aí. só. História de... E outra pergunta que nós selecionamos no Instagram aqui, padre, como é que foi sua reação quando o senhor soube que estaria à frente da paróquia de São Bento do Sul? Cara, eu estava envolvidíssimo na universidade, né? Assim, sabe? Um apaixonamento com a realidade da PUC Paraná, né? Eu ajudei a cuidar desde o jardim, estava envolvido com o jardim, envolvido com os professores, com os estudantes, com trilhas. Tínhamos um projeto lindo de trilhas lá, que a gente ia para tudo quanto é lado, né? De espiritualidade. Então, fiquei entristecido, né? Pelo carinho e o afeto com tanta gente, né? Mas, ao mesmo tempo, fiquei com o coração aberto. Eu acredito nessa dinâmica, né? Que a gente tem que, né? Tá sempre em movimento, né? Sempre em transformação. Eu acho que essa é a palavra, né? Transformação, né?
Eu acho que isso é significativo. Então, eu disse, bem, eu vou. O superior disse, ó, o Padre Tito tá saindo dali, é expressivo, o povo gosta muito dele, tá. E aí eu acabei vindo, assim, meio assim, a gente vem meio desconfiado. Eu sou muito espontâneo, vocês já viram, né? Eu disse, meu Deus, pessoal meio alemão, meio polaco, meio reservado, mas no fim, cara, deu um bem bolado, tá sendo bem bacana, assim, que eu sou meio sincero, assim, meio sincero, né? Então, e muito espontâneo nas coisas, mas eu de fato tô apaixonado, assim, pelo nosso povo, assim, apaixonado. Benção. E tem uma pergunta também muito marcante aqui que o pessoal fez, Padre, sua família, eles sempre apoiaram nessa caminhada? As minhas irmãs tinham um pouco de dúvida, assim, sempre questionavam bastante, assim, mas o meu pai, ele ficava meio assim, né, acompanhando também, mas a minha mãe sempre incentivou bastante, assim, caminhou comigo, me incentivou, né, tava sempre acompanhando, e principalmente uma das minhas irmãs, a mais velha, a Iliane, né, ela também foi uma que me acompanhou bastante durante a minha caminhada nessa decisão que eu tomei. Legal. Maravilha. E a mãe dele, inclusive, ele citou que enviava cartas, né? Enquanto Sim, querido. morando no exterior e sempre incentivando a caminhada, né? E acho que os laços de afeto, né? Sim, é uma coisa uma muito, série muito maravilhosa. Às segundas-feiras nós temos o nosso dia de folga, né? Mas é o dia que eu mais recebo mensagem do pessoal, já estão aí ouvindo. Ai, padre, eu sei que hoje o senhor vai ler, daí eu tô mandando. Daí todo mundo fala a mesma coisa, me manda 50 mensagens no mesmo dia. Eu tô descansando, cara, me dá um tempo. Segunda-feira, entendeu? Porque segunda é nosso dia de pescaria, de ajudar a mãe lá a varrer o quintal. E meu pai e minha mãe trabalham com aluguel do quiosque, eu tô sempre lá martelando e tudo. Eu gosto muito às vezes leva a Mora junto, que eu tenho uma pastora, uma cachorra pastor, que é a Mora, né? Que tá sempre... Nossa, a Mora é encantadora. Ela me acompanha em tudo. Eu já ganhei na universidade já me acompanhava e hoje, meu Deus, comigo tá em tudo. Se eu deixar, ela tá o tempo todo na missa comigo. Mas não, ela não vai na missa, então. Não, ela na PUC ela ia direto, aqui ela é um pouco mais contida. Que legal. Diretor, como é que nós estamos aí? Estamos bem alinhados? Então, Ricardo, para encerrar, né, já que nós a nossa audiência não pode perder esse momento, padre. A nossa equipe aqui, nosso time do Quintou, em parceria com a Kelly, nós queremos fazer menção a Lili, fazendo correção aqui, a Lili, que é uma das participantes lá da equipe, né, da igreja. Ajuda a cuidar da economia, ela e o esposo, Jacó, né? Então, ela aprontou uma pro senhor aí, padre. É verdade? Será? Ai, da nossa equipe aqui, a Ana, o Juliano, o Agnaldo, a Bruna, todo o time, o Gustavo, né? Também participou dessa situação aí. E nós queremos que todos acompanhem, e o padre, inclusive, assista essa linda homenagem que foi feita para o senhor aí. Solte lá, diretor. Ai. É minha irmã. Solte o áudio para nós, diretor. Oi, Ciano, tudo bom? Oi, Ciano. Eu sei que tu é um grande sacerdote, tu é um escolhido, né? Tu tens o dom, né? Tu tens o dom da palavra, né? Da espontaneidade, né? Tu tens o dom do trabalho, do correr atrás, da luta, né? Do vamos em frente, força, vamos lá. Para você não tem Passou por dificuldade, você supera todas. É dessa maneira que eu lhe vejo. Tem um fato que me marca muito da nossa infância, que é quando você viveu um tempo com o nosso avô, com o nono, né? Com o nono. Não sei se foram 2 ou 3 anos que nem falei disso, você viveu com o nono. E aí, de repente, você voltou novamente para nós, viver conosco, né? E você era muito mimado, você foi muito mimado, né, pelo nono. E essa fase de adaptação foi difícil para nós e também readaptação, digamos assim, foi bem difícil para nós e também para você, né? Porque você queria continuar com aquelas regalias que o nono
te proporcionava, te levava para a escola, você ia de pantufa para a escola, o nono te esperava até o final da aula, do meio-dia até as 5 da tarde, né? Primeiro eu deixava você dormir o soninho da tarde, chegava atrasado todos os dias, né? Então você teve uma infância diferenciada. E quando você voltou para a nossa realidade, aquela situação era outra, né? Então eu lembro muito desse fato, foi bem marcante para nós, porque a gente pegava muito no teu pé, né? Você foi muito abençoado nessa sua vocação. Eu te admiro muito como irmão. Você é um grande parceiro em todas as horas, não somente para com a tua família, mas também com todas as pessoas que estão à sua volta. E te amo de coração e que Deus continue te abençoando. Beijo. Aguenta coração. Aguenta coração. Coisa linda demais. Tem mais alguma coisa, diretor? Tem mais coisa aí. Tá no ao vivo e vai passar mais um agora na sequência. Joga A na gente sequência não aí. vai quebrar o momento. É um momento muito especial. Então vamos seguir ali. Ah, Carol. Tá. O que dizer, né, diante disso, padre? Quer dizer, essa minha irmã, ela passou agora por uma fase difícil, né? Descobriu um câncer, fez um tratamento todo, Meu né? tio, antes de eu nascer, E tem sido quando minha uma- mãe foi contar pra ele da gravidez, ele falou que eu ia nascer no dia 10 de setembro, resumindo, no mesmo dia que ele, já que eu ia nascer em setembro. Nasceu mesmo. Daí, quando era pra mim nascer, eu ia nascer dia 9/9 de 2012. Resumindo, 9 de setembro de 2012. Mas ocorreu algo. Quando chegou 9h04 do dia seguinte, que o dia seguinte seria 10/9, eu nasci. Coisa linda. Olha aí, ó. Trouxe uma curiosidade aí. O senhor cravou a data e, Deu certo. e aconteceu. E esses aí, quem são? Ave Maria, o pai e Cecília, a dona mãe. Cecília. Segura. Segura o coração aí. Força, jovem. Não, puseram uma Oi, camisa. padre, eu tenho uma grande lembrança de você quando morou com o nono. Nossa. Veio falando do Santo Antônio, que tinha uma cinta amarrada, uma corda na cintura. Jamais pensei que chegaria onde chegou. Tenho orgulho de você ser aquela criança abençoada, que sempre obediente, de brincadeiras, a mal de barriga e coisas boas e ruins que aconteciam na tua vida, mas sempre feliz e rezava muito. Obrigado, meu Deus, por ter me dado você e que Deus te dê muitas e muitas bênçãos, que Nossa Senhora te acompanhe aonde quer que você for. Deus abençoe. Meu grande amor. Oi, mãe. Que coisa linda, hein? Olha aí, ó. Olha, tem mais coisa aí. Vamos seguindo. Interessante, né? O pessoal todo. O meu pai, ele... Agradeço a Deus por ter um filho sacerdócio, que prega a palavra de Deus a todos os povos. Continue sempre assim, nunca desista de pregar a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. O meu pai, ele é gaiteiro, né? Até achei que ele ia tocar gaita, mas tá de luto, né? Oi, tio. Eu vim aqui dizer algumas palavras que eu tenho em minha memória que desde pequeno o senhor sempre me ensinou o que é trabalho, o que é dignidade, o que é ser honesto. Desde pequeno a gente fazendo jardim juntos na casa da avó e do vô. E eu levo isso para minha vida como objetivo, como princípio de vida, que tudo que tu se dedicar, se esforçar e fizer com carinho e dedicação, vai dar resultado e vai ficar perfeito. E é isso que o senhor tem feito, né? Movido montanhas em prol do povo. E queria agradecer tudo que o senhor faz pela nossa família, agradecer por cuidar tanto do vô e da avó. Muito obrigado. Esse meu sobrinho aí foi trabalhar um dia comigo. Ah, meu irmão.
Esse cara aí é cheio de fé, né? Meu Deus. Meu irmão, quero te falar hoje o que tu nos representa. Um alicerce para a família em todos os momentos, comprometido com suas funções, exemplo de fé, um servo de Deus, um irmão amado por todos. A família toda Meu Deus. incentivando, a família toda reunida aí. Família toda em peso. Olha que bênção, né? Eu sou muito família, assim, né? E eu lembro do meu sobrinho, ele sempre trabalhava comigo nas minhas férias, e uma ocasião ele estava me desobedecendo demais, me incomodando muito. E eu estava trabalhando com a cortadeira, cara, dele, com a cortadeira no lombo dele. Meu Deus do céu. Mas pensa um bicho teimoso, né? Mas a gente tem uma proximidade, assim, enorme. Que nós temos uma espontaneidade em casa que você nem tem noção, cara. Meu pai pega a gaita, a gente tudo começa a gritar, é uma festa, assim. Só que agora com a morte do nosso irmão caçula, e meu pai tá de luto, né? Senão ele já tá tocando gaita, que ele fica um ano de luto né? Mas é uma coisa muito divertida a nossa família, né? Bênção. É um momento muito especial, padre. Eu acredito que é o nosso maior patrimônio, né? Família. Sim. Eu acho que tesouro maior, e eu sempre digo muito isso, a gente não tem em casa, né? O bom, se Deus nos honra com coisas, com bens, louvado seja, mas o maior tesouro são as pessoas e a gente tem que cuidar delas. Isso é maravilhoso. É isso. Isso é maravilhoso. E, padre, já que a gente está nesse momento tão especial, o povo quer saber aí, né? Qual seria o seu maior sonho? Qual que é a sua maior alegria de vida? Conta para todos que estão nos assistindo aí. Cara, eu tenho como propósito para mim é continuar amando a Deus, assim, nunca abandoná-lo, né? Eu sou muito carinhoso com Nossa Senhora, ela é muito carinhosa comigo, né? Essa mulher que adorou a Deus e adora até hoje, então eu tô muito com ela nesse caminho de adoração. E meu grande sonho é assim, que as pessoas cada vez busquem mais a Deus e vivam mais a família, assim. Eu sonho isso, eu desejo isso, né? Também que a nossa igreja sempre tenha o papel que ela precisa ter, né? Que os professores também ensinem bons princípios. Eu acho que eu desejo muito isso. Os meus sonhos são muito abertos, assim, entendeu? Não tem uma coisa particular para mim mesmo, né? Assim, claro, eu ainda quero ir para a Patagônia, né? Assim, é um lugar que eu não conheço, né? Sim. Mas falando dessa coisa toda dos sonhos que a gente nutre no coração, né? Como propósito de vida, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Com certeza é um sonho amplo, né? Em prol de toda a comunidade. Eu confesso que eu fiquei emocionado também com a família. Momento precioso demais. Família representando. Eu confesso que mexeu. Isso Esperava por isso, padre? Não esperava que eles falassem do nono, assim, que foi, meu Deus, eu sou apaixonada com meu nono até hoje, né? Eu adoro os idosos, convivo bem com os idosos e trago muito a presença da família. Até por isso, por essa experiência que eu tive, né? De estar com o nono, do lugar dele na mesa, o lugar da refeição, a distribuição correta das coisas, assim, sabe? De uma preciosidade, né? O gosto pelo estudo. A minha nona ela pintava coroa, pintava coisa, então eu ganhei muito dom artístico, assim, sou muito criativo, eu não fico parado um instante, às vezes acordo de madrugada, mas no bosque, mais aquilo, então eu tenho uma criatividade muito grande e creio que veio muito desse momento, né? Desse convívio de alguns anos com o nono e com a nona, né? Isso é maravilhoso. Bom, uma pergunta que eu acredito que vai de encontro com o que muitos em casa buscam, né? Como descobrir o seu propósito de vida? Como descobrir? Não tem como você descobrir nada se você não ouvir, assim. Eu acho que a grande coisa, a grande sacada para tudo é a escuta, assim, escutar-se, né? Antes de dar um passo, escutar-se é essencial para que você possa formar qualquer coisa, formar um pensamento, formar um propósito. A escuta é essencial. Escutar você, escutar o entorno, escutar a Deus, isso aqui faz com que você tenha fortalecimento no passo que você vai dar. Quando a gente sai correndo e depois escuta, talvez a gente fique um pouco confuso, né? Escutar e começar a caminhar, né? E Deus vai ajeitando as coisas no meio do caminho, né? Eu gosto muito dessa imagem, que Jesus tinha muito isso. Ele disse, volta lá para o sacerdote, ou seja, vai caminhando, que no caminhar você vai sendo curado, né? No caminhar você vai orientando e direcionando as coisas, né? Pontual demais. E a gente está partindo já para quase nosso encerramento aqui do Quintou Podcast, e a galera já está pedindo aqui. Queremos bis do Padre Toller, nós queremos
que o padre volte. E, padre, gostou da experiência? Mas não pode me emocionar. Aí já não presta. Mas é pelo carinho, né? Pelo carinho, né, que toda a comunidade dispõe e pela sua entrega com a comunidade. Né? Diz muito respeito sobre isso. Respeito a isso, né? Não, de fato, tem sido uma caminhada muito apaixonante. Eu gosto muito da cidade, né? Eu sou muito importado com o espaço onde eu tô. Eu acho que a gente tem que estar melhorando. Sou muito politizado, não sou partidário assim, né? Mas sou muito politizado. Eu tenho que cobrar, você tem que fala. Eu acho que a gente tem que buscar, né? Se tem um buraco ali do lado na minha estrada, eu tenho que ver isso aqui, que sabe? As pessoas têm que ir atrás, têm que ajudar a construir um mundo melhor também com isso, né? Com esse envolvimento que se dá a partir da participação na polis, na cidade. Não dá para eu reclamar dentro do meu muro, ou eu tá tranquilo dentro do meu muro. Pô, cara, você tem que olhar o todo, né? A gente tem que embelezar o todo e buscar, né, os recursos para por isso, de vez em quando, eu tenho as minhas contribuições políticas também. Se eu encontro político, eu cobro o mesmo dele. Eu acho que não tá legal isso aqui. Eu acho que são pessoas que a gente tá trabalhando, rendendo para esse mundo onde nós estamos, e elas são pagas por isso. E é um político, é alguém que quis, né, estar ali nos representando e envolvido com toda a causa. Então, eu sou muito assim. Eu acho que a gente tem uma contribuição e não dá para ficar parado, a gente tem que estar sempre buscando, né? Buscando para que tudo seja melhor e a gente tenha um melhor, assim, o céu começa dentro de você, depois onde é o seu entorno, é aqui que começa, né? E depois será em plenitude, né? Muito bom. Perfeito. Vamos partir aqui, tem 3 perguntas mais... Ave Maria. Um pouco mais... contundentes, eu diria, agora. Amaral, podemos fazer um breve intervalinho rápido, verdade, né? Verdade. Para que o nosso querido padre ele também consiga aí tomar uma aguinha, molhar as palavras antes da gente ir pro bloco final. Ainda falando mais de 1 ou 2 patrocinadores. E também eu queria aproveitar a ressalva rapidinho com a sua permissão, Amaral. O Rui pediu para lembrar que hoje é aniversário, né, da sogra dele, que está assistindo a live, inclusive, e vai muito, né, ali na igreja. Que é a Zulzimari Link e o Geraldo Link. Então, um abraço, né, para vocês que estão aí assistindo a live, né, os parabéns. E obrigado aí por estar conosco. Agora eu quero falar de forma rápida também do desafio da CF07, né? De forma muito breve. Hoje teve pesagem de novo. E eu vou te falar, Amaral, esse desafio aí tá dando o que falar, cara. Tá dando o que falar. Era pra estar emagrecendo 1,250 kg de uma quinta na outra quinta, mas às vezes, cara, eu acho que eu como até a dieta, que tá difícil, hein? Vou te falar que não está sendo fácil. Vamos pedir pro padre fazer uma coisa mais elaborada sobre a sua vida? Ou... eu acho Vamos pedir pro padre interceder aí sobre a sua causa. Exatamente. Nós temos já o vídeo da filmagem, né? Eu não sei, o diretor já tá com o videozinho, chegou a receber, não recebeu? O vídeo da pesagem? Recebeu o videozinho da pesagem? Quer soltar para nós rapidinho nesse break aí? Pra gente já entrar na parte final. Lembrando também para você que está aqui inscrito aqui, nós já vamos comentar daqui um pouquinho também sobre o nosso sorteio do iPhone. Já quer, enquanto o diretor prepara o dedão lá, tu quer falar aqui o que é sorteio? Deixa eu contextualizar. Para quem não está sabendo, o Quintou Podcast, em parceria com a 047, está promovendo um sorteio de um iPhone 15 Pro Max. E é um objetivo muito simples. Você precisa assistir todos os episódios do Quintou até agora. São 20 episódios. Hoje o padre nos brinda com a sua presença no 20º episódio do Quintou Podcast. E a cada episódio nós soltamos uma chave, um código, uma senha. E você tem que ter a senha, exatamente, todas as 20 senhas, todos os 20 códigos para concorrer a este iPhone, que será no 21º episódio do Quintou Podcast. Então, é muito fácil, muito simples e vai acontecer. Exatamente. Então, quinta-feira que vem tem sorteio. E para você de casa, né, para você participar, é muito simples. Basta assistir e maratonar os outros episódios do Quintou, anotar o código e aí mandar para nós no direct. E nós temos o detalhe, o padre hoje vai liberar a última chave do iPhone. Olha que honra, padre. Abençoando mais uma vez a comunidade com a última chave, mas a mais importante também, para o sorteio do iPhone 15 Pro Max. O diretor tá com aquele videozinho preparado? Preparado? Solta então o pessoal de casa, vamos ver se bateu a meta, pra gente já voltar aqui pra etapa final. Eu vou te falar aí, a conversa de hoje, eu gostaria de ficar umas 5 horas aqui. Olha, vai ter que ter isso, vai ter que ter isso. 50 dias e 3 horas. Não deu boa, Kaiser. E aí, como é que você... O que você tem a dizer dessa semana?
Acho que eu comi até as palavras. Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Tá bom, né? Um progresso. Foram 700 gramas. É um Isso mesmo. progresso. Ordem e progresso, mas tá faltando aquele... Tem mais 6, né? Eu acho que é o teu final de semana, hein? Que o teu final de semana você não tá me mandando nada. O que tá acontecendo no final de semana? Mais 6. Ai. Triste. Sem comentários. Olha aí. Nada a declarar? Não Semana teve que vem jeito. é uma semana nova. Não Bora. bateu a meta de um Vamos 250, pra mas cima. 700 gramas Eu tá prometo. no bom tamanho, hein? Obrigado, diretor, pelo apoio. Vamos dizer assim, né? Foi um progresso. Eu emagreci 700 gramas, mas tem que bater o tal de 1,250 kg. Eu vou te falar aí pra fechar a boca no final de semana, ou coisa difícil. Pra galera acompanhar, então, depois do Quintou ao vivo, no Instagram nós estaremos fazendo um sorteio de R$100, Exatamente. patrocinado pelo nosso amigo Kaiser, Mais pessoa uma vez. física Tô virando que freguês. não bateu essa meta. Tô virando freguês de Quem Pix sabe de na cenzão. quinta-feira que vem, depois do padre impor as mãos sobre você melhore. É isso aí. É isso aí. Bora, Amaral. Vamos pra mais um debate rápido. Bora. Vamos fazer um bate-bola aqui para finalizar. Antes disso, padre, o senhor poderia liberar a chave para todos os nossos telespec? Construção, pode ser? Pode. Maravilhoso. Construção A chave é é a construção. última palavra-chave. Construção. Aí, ó, Construção. foi dada a palavra, quem pegou, pegou. Se não, volta depois e pega essa chave maravilhosa que foi dada. Construção. É isso aí. É isso aí. Meu amigo Alex, nós estamos aqui partindo para o final e tem umas perguntas mais engraçadinhas aqui que a nossa galera estava querendo saber do padre. Eu vou começar aqui, depois você segue aí. Porque vai querer que só eu agora fique fazendo essas perguntas. Perguntaram aqui, padre, você pode ir ao banheiro na hora da missa? É verdade? Cara, se tem uma coisa que o meu nono me ensinou na minha infância foi mijar antes de ir para algum lugar. Ai, meu Deus do céu. É verdade, cara, vai mijar antes das coisas, né? Assim, daí pronto, se você vai ao banheiro antes, não tem problema. Foi raras as ocasiões assim que aconteceu de eu ter que segurar um pouquinho, assim, mas eu já sou bem precavido quanto a isso, assim. Né? Mesmo que às vezes a gente lembra na hora, vai lá, levanta aquelas batinas todas, e segura assim, dá tudo certo, assim. Dá o jeito. Agora, uma pergunta aí que o pessoal de casa fez, e até repetiu essa pergunta. Teve mais gente perguntando, por que um padre não pode ter uma mulher casar? Bem, eu acho que um padre poderia casar, né, e ter sua família, mas é uma norma da igreja disciplinar, né, disciplinar teológica, e a gente quando vai ser padre, você sabe que é assim, então, bom, não escolhe, né? Bem, não escolhe, é só não escolher, entendeu? Eu não me sinto assim, claro, eu não me sinto infeliz porque não sou casado, né? Eu gasto minha energia, eu coloco a minha vitalidade vivenciando o meu ministério, estou mais disponível para a igreja, né? Você imagina se eu tivesse aí 6, 7 filhos, que nem meu pai e minha mãe tiveram, e a gente tivesse que sair daqui para a África, daqui para a Índia, de lá não sei o que mais, essas mudanças todas. Então, é uma questão disciplinar, prática, e que ajuda muito no nosso ministério. Mas o pastor mas aí é um outro segmento, mas nesse segmento, e eu não acho que seja uma coisa ruim, assim, não acho que seja uma tem casamento que a gente vê, tem casamento que eu digo, Senhor da glória, graças a Deus que eu não casei, meu Deus do céu. Mas não é nesse sentido também, mas é no sentido de que é uma norma disciplinar que nos ajuda a viver o nosso ministério no formato católico, né? Sim. Bem, Até a segunda parte do comentário foi, né? Deve ser para não se estressar. Uma boa justificativa. Moralmente falando, né? Nessa não seria disciplinar. Anti-estresse. Mas, perfeito, entendi bem o sentido. Seria para se dispor realmente para a obra, para o ministério, né? Sim, totalmente, né? Você é um servo por completo. Perfeito. E a última, vai fazer, Amaral? Na verdade, eu já peguei aqui alguns deles, né? Senhor da Glória, um dos bordões do padre. Peguei aqui o... tem mais bordões, né? A galera tá falando aqui, inclusive, salientando aqui, ó, Força Jovem. Já deram Força Kaiser aqui agora no embalo também. Já tá todo mundo aqui. A turma de casa não perde tempo, né? Galera pedindo pro padre voltar para Brusque também aqui, deve ser lá de Brusque, né? Sim, o pessoal lá também admira muito o seu ministério. Falando também da terça-feira, né, padre? Acho que tem um dia específico da Terço da Alegria?
Sim, era um terço que nós tínhamos, terço da alegria durante a A pandemia. galera quer saber mais sobre isso, pediu só para o senhor dar um Mas comentário. nós não vamos retomar o terço da alegria, assim, porque não é possível. Em agosto, sim, todas as manhãs, 6 horas, eu vou ter o meu momento, assim, com as pessoas, 6 horas da manhã, ali uma meia horinha, no mês de agosto, que eu costumo fazer. 6 horas da manhã eu abro a live, rezo com todos e tem meia hora de oração, assim, né? Agora, as terças aqui nós só temos a novena de São Bento e não fazemos mais o terço da alegria, porque, meu Deus, dá uma cancerada essas lives, essas coisas, né, homem do céu, né? O pessoal ainda comentou aqui, ó, deixa de ser pamonha. Esse é um dos bordões. É um dos bordões. Para de ser pamonha, deixa de ser pamonha, é isso aí, Pra cara. você de casa, ó, comenta mais algum bordão que você lembra. Deu. Chega. Caramba, cara. JL Distribuidora comentando aqui. Deu. Muito bom. E teve algum bordão assim que saiu assim do nada, ou talvez todos, mas que saiu assim no meio ali da missa e tipo depois... assim, ó, tá infeliz? Vai pro Pauli, né? Virou uma... Por Ô, isso que alguém... Senhor Eu da nem glória. quis puxar essa, ó, Amaral, mas saiu no tempo certo. Viu essa? Tá infeliz com o Paulo? Mas foi um acidente na missa. Isso aí. Ah, entendi. Mas se... Muito bom. Bom muito demais, bom. bom demais. Eu, Alex, por mim, nós iríamos mais umas 2 horas aqui. Mas nós Certeza. sabemos que o padre tem outros compromissos também, já tem com uma agenda certeza. na sequência aí. Nós ficamos muito honrados, padre, Igualmente. justamente pela sua presença aqui, pela adesão do convite, por nos permitir, inclusive, ir à igreja e fazer uma gravação lá. Foi sensacional. E a sua vinda aqui, a sua presença, abrilhantou demais o podcast e a nossa audiência quer mais, padre. Inclusive, nós temos aqui, Felipe, pega ali pra nós, por gentileza. Ah, com certeza. Um apoio aqui da Na Cozinha, né? Presentinho. Um presentinho Olha, especial. Um carinho, Mimo. um carinho. Olha só, Na Cozinha fazendo Todos os a diferença momentos aqui. ficam ainda mais especial. Olha aí. Obrigado, Olha só. obrigado mesmo. Poxa. É isso aí, um apoio aí do Na Cozinha. E aí, o que nós não podemos encerrar a live sem comentar? Você aí de casa, esse é o momento. As entregas finais. E agradecendo, é claro, a presença, né, nessa oportunidade. Realmente, como o Amaral mencionou, eu faço das palavras deles, né, dele as minhas. Foi muito gratificante e edificante o tempo aqui. Eu lembro muito bem como você iniciou já nas tuas primeiras palavras, que eu senti que realmente tinha uma conexão já muito forte com o divino, que foi quando você comentou sobre ter essas experiências, né, e num processo de lapidação, né? Você se permitir se desenvolver ao longo da vida, ser lapidado. Você mencionou ali de viver 12 anos, mas viver com intensidade. E isso me marca muito, porque eu acredito que não é o tempo de vida que conta, mas a intensidade que você vive realmente que vai fazer essa diferença. Porque tem pessoas, né, que passam uma vida às vezes longa, mas fizeram muito pouco diferença para o todo, né? Então, isso me marcou muito. Eu quero te agradecer já por todas as palavras, pelos insights que nós tivemos essa noite. Agradecer como pessoa mesmo, né? Senti-me já honrado muito na sua presença. Quero te agradecer, né? Agradecer aí a equipe que se dispôs nessa noite também para fazer aqui o Quintou, né? Nessa estrutura. E boas risadas, né, Amaral? É isso aí, padre. Suas considerações finais aí, o senhor tá rindo aqui. É por causa do nosso amigo Alex ou é alguma coisa? Não, muito bom. Não, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho bastante. Eu fico meio de tonto, assim, mas gosto de acompanhar muito. Gosto muito da comunicação. E vi que vocês estavam começando e que o trabalho de vocês está sendo muito legal. Eu acho que isso aqui é bacana mostrar da gente de São Bento, das nossas pessoas, da nossa região, né? As coisas da nossa casa que tem tanto sentido e significado para todos nós. Então, que Deus continue abençoando muito vocês. E eu tenho para mim, assim, eu sempre falo da mística de cada instante, então sejam místicos também, né? Isso faz a diferença, você não precisa estar ali falando disso, daquilo, mas quando você é místico, vem de dentro, né? E há uma mística em cada instante, e se a gente abrir os nossos sentidos, que nós temos os sentidos, a gente vai captando em todos os convívios e relações algo que nutre o nosso coração e a gente acaba oferecendo. O instante é uma porta para a felicidade. Cada instante é uma porta imensa para a felicidade e a gente tem que estar muito aberto a cada instante. E por isso que cada instante tem que ser místico, que daí muda tudo. Muda o nosso jeito de ser no mundo, né? Então, que vocês continuem sendo bem místicos aí nesse trabalho de comunicação e que traz uma riqueza enorme para todos nós. Muito obrigado, padre. Amém. Que seja, assim seja as suas palavras. Nós ficamos muito honrados mesmo, padre. Muito obrigado pela sua vinda.
e que seja a primeira de muitas. A galera já falou que faz uma série com o padre, vamos pra cima. É isso aí. Exatamente. O nosso muito obrigado. O Quintou Podcast fica por aqui com aquele desejo de querer mais. E quem sabe vem logo aí uma parte 2, porque eu tenho certeza que conteúdo e boas risadas não faltarão. O nosso muito obrigado a cada um que está conosco neste momento. Né? Deus abençoe a presença de cada um. Boa semana. E o Quintou Podcast vai ficando por aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, gente.